Olha, eu estava dizendo que estou muito grata a você por ter tirado esse tempo. Eu sei como é que é a sua vida, a sua correria, a sua agenda lotada, né, doutora Cláudia? Então, obrigada, viu, por ter se disponibilizado a vir aqui conversar com a gente nessa noite. Eu tenho certeza que você tem muito que contribuir para as pessoas que vão nos assistir, tanto ao vivo agora, quanto depois, quando eu for compartilhar essa live, tá? Bom, na verdade, é um prazer enorme estar aqui com você. Sempre é muito bom estar com você. E eu aprendi muito e ainda aprendo muito com você. Bom, eu espero poder contribuir de alguma forma. E no quesito de qual a relação da dermatologia e da confiança e da autoestima, na verdade, são muitos os fatores que relacionam essa ciência com o nosso maior órgão. Olha, antes de você começar, faço questão de ler aqui o resumo do seu currículo, tá? Ai, meu Porque Deus do é céu. só um resumo, né? Porque se for falar tudo que essa mulher tem de formação e de especialização, gente, a gente vai ficar metade da live aqui só falando do currículo dela, viu? Isso denuncia a minha idade, viu, Ah, Jane? não, senhora, denuncie o gosto seu Meu pelo currículo me estudo, entrega. o seu profissionalismo, a sua competência, é isso que denuncia, tá? Então, olha só, a doutora Cláudia Arantes é médica, formada pela Universidade de Alfenas, especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, pós-graduada em dermatologia pelo Instituto de Pós-Graduação, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Estética e, olha só, graduada em psicologia pela Universidade Católica de Goiás. E olha, doutora Cláudia, antes de nós falarmos sobre o nosso tema, eu quero já fazer um comentário aqui, tá? Porque desde a primeira vez que eu estive com você, pessoal, eu sou paciente da doutora Cláudia há muitos anos. Olha, acredito que mais de 10 anos, né, doutora Cláudia? É mais ou menos isso. É uns 10 anos, né? E desde o início, doutora Cláudia, eu percebi, assim, nas consultas, né, como especialista em comportamento, né, que você tem um olhar que enxerga além, né? É uma escuta que tem uma interpretação muito além daquilo que está sendo dito. Então, assim, desde as primeiras vezes que eu estive com você, eu percebi isso. E a pergunta que eu quero te fazer é: isso tem alguma relação com a psicologia, pelo fato de você ter essa formação em psicologia, ter essa compreensão do humano antes de ser uma dermatologista? Faz sentido isso? Sem dúvida tem a ver com a minha formação, sim. Porém, o que me levou também a fazer essa formação em psicologia veio da minha necessidade, da minha personalidade. Então, a escuta é uma coisa muito importante para mim. Estar com o outro como médica é quase até que eu ausento de mim mesma para tentar filtrar e ver o que é que aquela pessoa precisa, o que é, qual é a dor dela além das palavras, né? Porque às É vezes como as pessoas. se você estivesse lendo a legenda do outro, né, doutora Cláudia? Que é você ter Eu não essa sei se eu tenho toda essa interpretação, né? propriedade, mas eu me esforço para isso. E ao avaliar a pele, me favorece muito. Eu costumo dizer para o meu paciente o seguinte: se eu quero ir fundo na alma de alguém, eu vou na pele. Porque a pele, ela expressa não só todos os nossos órgãos, mas também as nossas emoções. Então é muito comum, às vezes, em breves segundos, eu perceber que aquela pessoa não está bem, ou está chateada. Então, isso é muito comum Ou mesmo. seja, a pele, de uma certa forma, conta a história da pessoa, é isso? A pele conta a história da pessoa. Uhum. Primeiro porque nós, quando nascemos, a ligação que nós temos com o mundo, a primeira coisa que nos liga ao mundo é a nossa pele. Então, o toque. A criança, quando ela nasce, ela não enxerga, ela não entende o que ela vê, ela não entende o que ela ouve, mas o toque
ela começa a ver que existe um mundo lá fora. Então, a partir disso, você pode imaginar como a pele pode manifestar tudo, não só das doenças físicas, mas também das doenças emocionais. Olha que interessante você falar isso, doutora Cláudia, porque assim, a gente olhando dentro de um senso comum, né, por não ser especialista nisso, a gente acredita, eu pelo menos acreditava, que a história que a pele contava era só uma história referente a cuidados mesmo, né? Se eu tomo muito sol, se eu uso protetor ou não. Mas quer dizer, então, que vai muito além disso, né? Então, tem uma relação com as emoções também, né? Sim, sim, tá extremamente ligado. Eu costumo dizer que, na verdade, as emoções e o nosso corpo, ele é único. Nem ligação tem, porque é único. Parece que tá dando uma alteraçãozinha na luz aí, não tá? Não, mas tá tudo certo, né? Não, tá ok, tá te vendo perfeitamente aqui, tá? Então, olha só, Jane, uma coisa bem importante. A dermatologia é uma ciência tão ampla e tão complexa que de todas as especialidades, a que tem contabilizado o número de patologias é a dermatologia e abrange aproximadamente 3.000 doenças. Meu Deus. Então, de todas as especialidades que existem na medicina, a dermatologia cataloga o maior número de doenças. Porque aí vem doenças, as infecciosas, as autoimunes, as psicossomáticas, as genodermatoses, né, que vem de herança, e aí vai. Então, e nós nos expressamos através da nossa pele. É muito constrangedor para um adolescente que está cheio de acne interagir no seu grupo, na sala de aula. É muito difícil, por exemplo, para uma mãezinha que ganhou seu bebê e tem estrias da cicatriz, que conta a história da gestação dela, né? E assim é algo que não dá para esconder, né, doutora Cláudia? Está aqui, visível, evidente, né? Esse é o mais interessante, porque quando nós temos uma doença no coração, no estômago, a gente até consegue, ou em outros órgãos, a gente até consegue se relacionar e estar nos lugares. Mas quando o acometimento é na pele, as pessoas normalmente ficam enclausuradas. Porque as pessoas normalmente têm uma dificuldade de se mostrar quando o acometimento é na pele. Voltando um pouco quando você falou das emoções, né? Porque esse é um tema que me interessa muito, né? Você sabe, né? Sim, vamos lá. Quer dizer, então, que aquele ditado que fala assim, que mulher feliz é mais bonita, que resplandece, tem um fundo de verdade isso, então? Claro que sim, porque a nossa pele expressa a beleza da nossa alma e do nosso espírito. Olha, tanto é que, se nós formos na origem da palavra beleza, é de origem sânscrito, que significa Bel et Zar, que é a casa onde Deus habita. Então que lindo! Então é óbvio que quando nós sentimos dores, anseios, opressão, vai refletir na nossa face. E automaticamente isso não nos embeleza. Sem sombra de dúvida, a melhor beleza é a alegria, é o bem-estar com você mesmo. Olha que coisa mais... assim, a gente passa a entender quando você fala isso, quanto que tudo está conectado, né, doutora Cláudia? Tudo, né, o que está fora é um reflexo do que está dentro, né? E quando a gente fala da pele, não é diferente, né? Voltando para o nosso tema, doutora Cláudia, beleza e autoestima, né? Que até que você tinha começado a falar. Como que você vê essa relação, assim, qual o peso da beleza, qual o impacto na autoestima para que as pessoas se sintam bem? Como que você vê isso? Bom, primeiro, a beleza é algo subjetivo, né, Jane?
Então, o que talvez eu ache bonito, você pode não achar. E ela tem diferentes conceitos nas diferentes culturas. Mas o que seria a beleza mesmo? O que eu acho importante quando o meu paciente vai lá para tentar se sentir melhor é buscar uma harmonia frente o que ele tem, o que ele apresenta. Porque me parece que nós somos 85 bilhões, se eu não estiver enganada, e alguém me fala, de pessoas na Terra. Mas todos nós somos únicos, exceto os gêmeos univitelinos, que têm a mesma semelhança, mas são poucos frente a tantas pessoas, não é mesmo? Sim. Então, sempre, todos nós vamos encontrar um ponto de harmonia. E aí, esse ponto de harmonia tem que ser realçado. E aí, sim, encontramos a beleza. Agora, é claro que tem a questão de como a própria pessoa se percebe. Porque não necessariamente a forma que eu percebo você pode não ser a forma como você se percebe. Então, o ponto principal é a pessoa conseguir perceber o belo que ela apresenta. Isso é fundamental. Não existe botox, preenchimento, procedimentos que possam embelezar uma pessoa se ela não consegue perceber nela o que ela tem de belo. Doutora Cláudia, isso de repente faz, por exemplo, recentemente eu fiz um workshop e tive a participação mais de 3.500 mulheres. E eu fiz algumas pesquisas com essas mulheres, né? E um tema que veio com muita relevância foi a questão da baixa autoestima. Fiquei surpresa até em relação ao número de mulheres com baixa autoestima. Uma mulher com baixa autoestima, ela pode, por exemplo, chegar no seu consultório querendo fazer mudanças muito drásticas, mas assim, que no fundo você percebe que tem a ver com essa baixa autoestima, porque talvez seja porque ela não está conseguindo enxergar esse belo que existe nela, como você disse? Para mim é bem tranquilo de perceber isso. Para os colegas também que atuam nessa área, não é difícil perceber. Porque, na verdade, o que seria a baixa autoestima? As pessoas, às vezes, elas colocam o seu valor para que as outras pessoas a valorizem. Quando isso não acontece, aí ela fica com uma baixa autoestima. Então, a partir do momento que a pessoa não coloca no outro a aprovação de quem ela é e de como ela está, então essa baixa autoestima não vai acontecer. É claro que é um processo difícil, né? Nós estamos inseridos num contexto social onde nós queremos ser aprovados e amados, né? Mas há uma confusão muito grande aí. Normalmente, as pessoas que apresentam uma baixa autoestima, ela coloca no outro a capacidade de atribuir a ela o valor. E quando, na verdade, esse valor tem que vir de nós mesmos. E aí entra naquela questão, né, doutora Cláudia, porque cada um enxerga de um jeito, né? Então, se eu entrego isso na mão da outra pessoa, cada pessoa vai ter uma opinião diferente, né? E nesse sentido, se o meu valor ele é mensurado pela régua do outro, vai haver uma insatisfação constante, né? Porque cada um tem a sua opinião, né? Aquele ditado que a gente conhece tão bem, né? Nós enxergamos o mundo como nós somos e não como ele é, né? E se a gente fica sujeito a isso, alheio a isso, pode gerar, sim, essa insatisfação constante, né? Que aí, consequência disso, pode ser essa baixa autoestima também. Sim, e atualmente também, Jane, com as mídias, com os filtros, né? As pessoas não estão olhando muito para elas. Estão sempre querendo atender a expectativa alheia, né, do outro, e ainda alcançar algo que é quase que impossível, não é verdade? Então a gente vê no dia a dia aí as influencers são tão lindas, são tão maravilhosas, né? A gente só põe as coisas lindas
nas mídias. E aí começa a se comparar, e aí sim, não vai ter autoestima que suporte, né? Sim. Então, nós estamos aqui, mas olha, eu me maquiei, né? Passei uma maquiagenzinha mais caprichada, né? Então, assim, a gente, nas mídias tem, e na sociedade, tem uma cobrança muito grande em relação à aparência. Sim. Então, a pessoa ela tem que ter uma noção dos valores dela interna, e eu acho que isso aí convoca a questão da terapia, do autoconhecimento que você fala tanto, né, Jane? Para que a gente não se perca nessas demandas que a sociedade nos impõe, né? Querer se sentir melhor é importante, mas a qualquer preço não pode, né? A gente tem que questionar isso A daí. vaidade e esse cuidado dentro de um nível que não seja exagerado, ele é saudável, né? O problema é quando está em excesso, né? E essa questão da comparação é muito presente hoje, né? Você falou sobre isso, doutora Cláudia, assim, e às vezes tem uma total relação com o que você falou, porque às vezes a gente compara só o belo, que a pessoa está mostrando a melhor performance dela, né? E às vezes a pessoa vive daquilo, né? É a imagem dela. Então ela passa o dia todo na academia, ela tem todo um cuidado. E aí nós, pobres mortais, que trabalhamos o dia todo, né? Que não temos, mal temos tempo de passar um batonzinho. Se a gente ficar comparando, né, e aí uma discrepância gigantesca, né? E se a gente não se reconhece o que a gente tem de bom, né? Aí sim pode surgir o que a gente tem visto muito, que é essa questão de, né, de fica se sentindo mal, né? E uma baixa autoestima muito grande, porque eu sempre acho que o outro está melhor que eu. E olha que nem é só na aparência também, né, doutora Cláudia? A gente, e eu acho que nós, mulheres, temos essa característica de a gente se cobrar muito, né? De querer ser perfeita em tudo, né? E acaba se tornando um peso gigantesco para a gente mesmo, né? Faz sentido isso para você? Claro que sim. Você definiu assim o mal que eu acredito que possa se agravar um pouco mais. Então, as estatísticas, eu estava vendo uma reportagem, as estatísticas mostram que tem mais pessoas deprimidas do que passando fome. Olha que triste isso. Que triste, Então, né? você falou das mulheres com baixa autoestima, mas tem acontecido muito entre os adolescentes que vivem muito o mundo das mídias. Esse mundo perfeito que você acabou de descrever aí, e tem, assim, atrapalhado muito o emocional dessas crianças, né? Desses adolescentes, onde eles não conseguem atingir um patamar que eles estipularam que é o que existe, que eles veem na mídia. E aí eles se mutilam, né? Ficam deprimidos, trancafiados no quarto. E principalmente os adolescentes acneicos, ou Jane, também agrava esse quadro, né? Sim. É óbvio, qualquer doença de pele vai agravar esse quadro desse mal que nós estamos vivenciando desse nosso século, desse nosso momento, que é essa mídia perfeita que realmente não existe, né? Essa vida perfeita que não existe. A Daniela está perguntando para a gente aqui se essa baixa autoestima pode levar a uma depressão. Pode chegar a esse ponto, né, doutora Cláudia? Com certeza, claro que sim. E talvez pode ser o contrário, o motivo da baixa autoestima já seja uma depressão. Sim. Às vezes não dá para saber o que veio primeiro, o que veio né? Primeiro, o ovo ou a galinha. Mas sem sombra de dúvida, pode dar uma olhadinha aí que pode encontrar assim uma certa insatisfação dessa pessoa, né? Porque uma pessoa que não valoriza o que ela é, o que ela tem, com as suas qualidades e com seus defeitos, seguramente ela tá com um pezinho a se desequilibrar e a caminhar assim para uma depressão. Né? Então tá muito ligado isso aí. Mais uma vez, a gente percebe a importância do fato da gente se conhecer, né, doutora Cláudia? Porque o autoconhecimento, esse olhar para a gente, né? Claro que
Todos nós temos fragilidades, nós temos defeitos, sim. Nós não somos bons em tudo, né? E olhar para a gente é descobrir isso e saber que tá tudo bem, né? Sim. E faz parte, né? Quando eu falo isso, doutora Cláudia, isso me remete, inclusive, à minha experiência de vida, né? Eu até um certo tempo da minha vida, e isso não tem muitos anos, né? Eu tinha essa síndrome de querer ser perfeita em tudo, né? Então eu queria ser a esposa exemplar, a mãe exemplar, eu queria estar tudo eu queria assim que fosse e uma busca mesmo pela perfeição, né? E isso foi se tornando um peso muito grande para mim, né? E o mais interessante nisso tudo, doutora Cláudia, foi que eu achava que, por exemplo, como mãe, né, eu tinha uma coisa de que eu tinha que ser exemplo assim para minha filha em tudo, né, em tudo. Então, eu não podia errar em nada, né? E quando eu virei essa chave, que eu comecei a perceber que, primeiro, que eu não dava conta, né, que é uma busca infinita, uma busca muito pesada, era inclusive uma coisa desumana que eu fazia comigo mesma, né? E foi muito assim, muito profundo isso, porque eu descobri que, na verdade, eu me conectava muito mais com a minha filha quando eu me colocava como mãe que sim, eu cometo erros, né? Que eu não sou perfeita, né? Que eu posso sim, às vezes, muitas e muitas vezes a gente vai aprender juntos mesmo, né? E essa foi assim uma descoberta que me surpreendeu muito, porque eu achava que eu tinha que estar sempre assim, a mãe exemplar em tudo, né? E na verdade não, ao mesmo tempo que eu achava que eu era referência para minha filha, é um exemplo que eu estou te dando, né? Era num patamar que eu ficava muito distante dela, né? E às vezes quando ela cometia erros, por exemplo, né? Ela não tinha sequer a liberdade de chegar em mim e falar, porque como que ela me via? Como aquela mãe perfeita que ia julgar ela, né? Então, assim, é algo que eu estou compartilhando que foi um aprendizado gigantesco na minha vida, né? E isso vale para tudo, né? Como profissional, não, eu vou cometer erros, eu aprendo com os meus alunos todo dia, né? Mas e eu sei o peso que é isso, né? E eu acho que é legal a gente falar isso aqui, né? Porque muitas outras mulheres vão assistir essa nossa live depois, né? Em que a gente tem que se relaxar um pouco em relação a isso, né, doutora Cláudia? Sim, você colocou bem, dando aí seu exemplo, de que eu acho que tudo começa você percebendo os seus limites e os aceitando. Quando você os aceita, né? Olha, isso esbarra no que eu não posso, no que eu não sou boa, no que eu não consigo, e olhar isso com carinho e acolher, aí sim eu acredito que possa iniciar uma boa autoestima e a autoconfiança. Eu acredito que é Talvez por aí. comece pela autocompaixão em primeiro lugar, né? E aí, se a gente trouxer essa questão emocional, né, dos limites que nós temos como pessoa, mas vamos jogar para o físico também, que é o que eu trabalho muito em relação à beleza, né? Tá? Então, por exemplo, a Gisele Bündchen tem um narigão, né? Você já imaginou se ela só olha para aquele narigão dela? É Ai, verdade. graças a Deus ela olhou o narigão, ela fala sobre o nariz dela. E É acolheu mesmo. aquele nariz, fala. Aquele nariz que compõe aquela beleza que estarrece o mundo inteiro, né? Então é aquilo, é na sua diferença, nas nossas diferenças, quando a acolhemos é que podemos realçar os nossos valores e oferecer o que nós temos de melhor. Aí sim vem a confiança. Então a confiança é você poder aceitar isso tudo junto. O nariz grandão, né? A boca pequenininha, né? Uma determinada flacidez, mas e aí? Você tem o belo que nós podemos realçar. Isso não só na aparência, mas também nas questões da sua alma, do seu emocional, né? Porque todos nós temos o que oferecer para o outro de belo. Todos nós. Que é a harmonia que tem não só na nossa face, mas também nas nossas atitudes, né? Que a gente pode levar
tudo isso aí. É interessante, né, doutora Cláudia, porque ouvindo você falar isso, né, a harmonia não quer dizer que cada parte tem que ser perfeito, né? Porque eu não sei hoje se isso ainda acontece, mas eu me lembro de alguns casos, algum tempo atrás, de pessoas que mexeram em todas as partes do corpo, querendo, por exemplo, né, o exemplo que você deu aí da Gisele, né? Colocar o nariz perfeitinho, aí mexia na boca, colocava perfeitinho, tudo, né? E aí, só que a hora que juntava tudo perfeitinho, parece que não harmonizava, né? Não, eu costumo falar, hoje mesmo eu falei sobre a diferença de dois conceitos. Rejuvenescimento é diferente de embelezamento. Então, quando nós envelhecemos, nós ficamos flácidos, apresentamos umas bolsinhas, umas ruguinhas, né? Pode cair um pouquinho aqui, cai um pouquinho o pescoço. Se eu for colocar o tanto de volume para tirar essa flacidez, é possível, a gente percebe isso. Então, fizemos o processo do rejuvenescimento, mas não teremos o embelezamento. Então, embelezar é diferente de rejuvenescer. Então, quando a gente pode considerar alguns aspectos que é inerente à nossa idade, trabalhar de uma forma coerente, sem descaracterizar a imagem do paciente, aí sim a gente consegue embelezar. Mas que maravilhoso você trazer isso pra gente, doutora Cláudia, porque assim, essa também é uma característica que eu sempre percebi em você. Você é muito. Qual seria a palavra, assim? Eu não sei se é cuidadosa, mas sempre muito. Traz essa avaliação, né, para que fique harmonioso, sem cometer excessos, né? Você é muito dessa linha mesmo, né? De trazer esse. Agora eu sei a diferença, esse embelezamento, né? De uma forma que não perca a harmonia, que não fique desproporcional. Você é dessa linha, né, doutora Cláudia? Dá para perceber você, Exatamente. né? Eu sou bem cautelosa porque para mim é extremamente importante manter a essência do paciente. Então, a essência do paciente está nessas características únicas que todos nós temos. Mantê-las é muito importante. Então, seguir o modismo é uma coisa que não me faz bem, já não me fazia muito bem. Por incrível que pareça, no Congresso Internacional que teve em Mônaco este ano, a estética está reconsiderando muitas coisas. Tanto é que nós estamos recuando no excesso dos preenchedores e melhorando mais a qualidade da pele, para que realmente fique a essência, a característica da pessoa. Porque é bem comum, né? Até hoje ainda, é muito comum você encontrar amigas antigas da qual você não consegue identificá-la. Você percebe que é ela pela voz ou pelo gesto, mas você não consegue identificá-la pelo rosto. Então, eu tenho pavor disso. Então, realmente, a minha cautela consiste nessa questão aí de permanecer a essência do paciente, que deixando a característica que ela tem, que ele tem, que é única. Deve ser muito legal para você, assim, se ver essa validação de algo que você já trazia com você, né? Na sua característica como profissional, né? Porque, como Sim, a gente está nossa, eu dizendo aqui, adorei. né? Sim. Exatamente. Eu falei, nossa, ai, graças a Deus, demorou. Demorou. Então vai melhorar, cada vez vamos preencher menos, né? Tanto é que nós verificamos muito aí pessoas famosas na televisão, né? Então realmente fica sem ruga, porque se eu tirar todo esse suco aqui, né? Se eu encher bastante, eu vou ficar sem ruga nenhuma, percebe? Né? Então eu tiro esse suco aqui, preenchendo bastante a região do malar e do zigomático. Tiro esse suquinho aqui, se eu preencher bastante aqui, né? Mas aí vai me descaracterizar. Então, agora, tanto é que a indústria fica atenta sobre esse novo comportamento, né? Do menos é mais, que já tem até novos produtos com a intenção de modular, biomodular. Até então, nós não tínhamos, é diferente dos bioestimuladores, né? Então, a gente vai só biomodular a pele. Então, focar mais na qualidade da pele do que nos exageros dos preenchimentos.
E, doutora Cláudia, eu penso que no consultório, às vezes você tem que fazer um trabalho talvez mais ainda voltado para a conscientização do seu paciente do que propriamente do trabalho lá físico mesmo, né? Já acontece isso? Acontece muito. E assim, e às vezes eu até perco o paciente, às vezes, acredita? Acredito. Porque Eu acredito. tem um detalhe, Jane, você consegue, quando eu olho no espelho, eu vejo 30% da minha imagem. Você tem uma percepção maior do que eu mesma da minha própria imagem. Então, você me vê de uma forma tridimensional, em movimento. E nós não temos, eu mesma não tenho essa noção. Então, é muito comum o paciente chegar lá no consultório me solicitando algumas coisas, mas é porque é nítido que ele não tem a noção da imagem que ele apresenta. Tá? Então, isso daí, às vezes eu consigo entrar nesse emaranhamento aí, mas às vezes não. Às vezes, o paciente quer muito lábio, quer muito bochecha, e aí eu fico resistente, e aí eu posso perder o paciente. Às vezes perco mesmo, sabe? Mas não me importa, eu preciso dormir tranquila, que tá tudo certo. Sim. Que eu fiz da forma como eu acreditava. A gente percebe a importância de ter um profissional que tenha o seu propósito, né? Que se guia pelo seu propósito, né, doutora Cláudia? Porque às vezes, se você não tem algo muito claro do seu critério, do seu propósito, do jeito do seu trabalho, né? Acaba você indo, né? Tentei convencer, mas não convenci, então vamos fazer, né? Só que isso é muito mais profundo, né, do que muito mais profundo. Porque, na verdade, essa área da estética na dermatologia é necessário a ciência, porque a beleza tem medidas matemáticas. Se você olhar uma flor, uma fruta, elas têm uma dimensão matemática. Então, como uma cientista, uma pessoa que estuda, eu lanço mão da ciência, mas é muito importante lançar mão da alma e da arte para executar essa proposta de trabalho. Sim. A gente, talvez quem olha assim, a gente não tem, talvez, noção da dimensão, do quanto que envolve outras questões, né? E especialmente nos tempos em que nós estamos vivendo, né? Talvez isso nunca foi tão necessário quanto essa percepção do profissional, esse cuidado de orientar, de falar, de mostrar sobre outras perspectivas. Talvez eu não consigo imaginar outros tempos em que isso foi tão necessário, né, doutora Cláudia? Sim, muito necessário. E envolve também, para que tudo isso aconteça, Jane, também, eu tenho esse privilégio, né? É necessário tempo. Fazer esse fechamento da ciência, da alma e da arte, se for 20 minutos, não é possível. Não é possível. E às vezes os profissionais são oprimidos, né, pela falta de tempo, por uma demanda muito grande, as estruturas são muito grandes, né? A gente sabe que os compromissos financeiros que também estão por detrás disso tudo, né? Justificariam a princípio, né? Mas, enfim, eu me sinto privilegiada porque eu tiro o tempo que eu acredito ser necessário para eu captar o meu paciente, o desejo que ele apresenta, como ele se vê, para que eu possa propor realmente um programa que venha de encontro ao que ele quer e o que eu acredito frente ao que eu estou vendo, né? Que a ciência me autoriza, que a arte e que a minha alma. Né? Aí é mais ou menos assim. Então, é necessário um pouco de tempo. E, doutora Cláudia, como eu disse na chamada, né, quando eu convidei as pessoas para que nós estaríamos fazendo essa live, eu disse que, além do seu profissionalismo, eu admiro muito você na sua postura como mulher, da sua força, do seu posicionamento, né? Então, e eu acredito que a sua fala ela é muito poderosa para que
outras mulheres tenham essa consciência, né? Porque a gente está muito nessa vibe, como a gente disse, de esse rejuvenescimento eterno, tem que estar eternamente jovem. E tá havendo realmente uma revolução, né? A gente estava comentando sobre isso ontem, né? A mulher de 50 anos hoje é uma outra mulher, por exemplo, da geração da minha mãe, né? Em todos os sentidos, né? Mas existe uma linha tênue que separa aí para a gente ter essa questão do bom senso, né? De que não, as coisas não dá para manter essa juventude eterna, né? Não é. E aí é a questão do equilíbrio mesmo, né? Existe essa, mas é uma linha muito tênue que separa isso, né, doutora Cláudia? Então, eu acho que a sua fala, além de profissional, da profissional competente que você que nem precisa falar isso, mas também da sua fala como mulher, né? Uma mulher que está vivendo esses tempos com os desafios que nós como mulheres estamos enfrentando. Então, isso é muito poderoso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Sim, na verdade, eu acredito que a juventude, ela não está na aparência. A juventude, ela está na disposição para viver. E as rugas, a flacidez, que porventura o decorrer dos anos nos trazem, nada mais são do que as cicatrizes que contam as nossas histórias. É óbvio que na cultura que nós estamos inseridas, aqui em Goiânia especificamente, onde as mulheres são belíssimas, onde tem um nível de exigência de beleza altíssimo, é natural que a gente perceba, sim, inclusive mulheres lindas com uma baixa autoestima, com receio do envelhecimento. Mas é muito importante nós virarmos essa chave. É muito importante. E é claro que a maturidade ajuda isso. A partir do momento em que as pessoas, eu vou falar as pessoas, que às vezes até os homens também podem se encontrar dessa forma, de uma forma menor, né? De um foco bem menor. A cobrança da juventude, da beleza, ainda assim é muito forte em cima das mulheres. Mas a partir do momento que você está disposta a olhar para isso e a ver os seus valores internos, que independe de corpo, que independe de aparência, de situação que você esteja, ou financeira, ou onde você mora, independente de qualquer coisa, você tem aquele seu valor. Então, aí envelhecer fica mais suportável, mais tolerável. E mesmo com toda essa imposição que nós vivemos, né, social. E viver é muito bom, né? Sentir o gostinho do café, do frescor do vento, né? Hoje eu fiz muita atividade física de manhã, cedinho, bem cedinho, e eu subi num prazer físico. Então eu acho que esse prazer vai estar em todos os corpos. Uma menina de 16 anos, uma mulher de 70. Então viver está para todas as idades. Alegria, né? Essa vontade mesmo, né? Doutora Cláudia, falando sobre essa questão do autoconhecimento, mais uma vez, né? Da gente se conhecer e valorizar o que a gente tem, né? O meu trabalho com o autoconhecimento, eu falo muito isso, que é levar as pessoas a descobrirem os tesouros que existem dentro de si. E olha, isso não é só palavras bonitas, não. É impressionante e é surpreendente o quanto nós, a maior parte de nós, não temos consciência dos tesouros preciosos que a gente já traz dentro da gente. Sim. Né? E aí, quando nós não temos consciência, é o que acontece isso. A gente fica, às vezes, querendo se espelhar só fora, fazer exatamente como o outro fez. E por que eu faço? E aí eu quero fazer igual você, doutora Cláudia, mas aí não funciona e eu acho que o problema é comigo, né? É porque os tesouros, e aquilo que você disse no início, nós somos únicos. E nós temos habilidades únicas também.
né? Então, se de repente eu quero fazer exatamente igual a você, não é que eu não fiz direito, mas é porque as minhas competências são outras, né? Então, me impressiona até hoje, assim, o quanto nós não temos consciência dos, e eu chamo de tesouros porque são tesouros mesmo, dos tesouros valiosos que nós temos e a gente corre o risco de passar uma vida inteira procurando lá fora, ou às vezes só espelhando em outras pessoas e não olha para dentro, né? Porque precisa olhar para descobrir, né? Precisa olhar. E sem sombra de dúvida, essa proposta do seu trabalho favorece muito para quem já deu esse clique de querer se buscar e se encontrar, né? Eu acho isso muito importante, porque não existe botox e preenchimento que sustente uma beleza se ela não vier de dentro. Não tem, não tem, não tem. Então, eu acho muito sentido importante, isso para mim também. Doutora Cláudia, eu já quero, porque nós já estamos partindo para o final já, né? E mais uma vez eu quero agradecer você, tá? Pela sua disponibilidade em estar aqui. E vamos responder então a pergunta que foi o tema, né? Já para a gente partir para a finalização da nossa live, que é como a dermatologia pode elevar a nossa autoconfiança diante de tudo isso que foi dito. E eu já quero pedir para você deixar uma mensagem aí para as pessoas que vão nos assistir depois, que estão nos assistindo agora, tá? Para que essas pessoas possam ter esse despertar, esse conhecimento a mais, que você possa compartilhar isso com essas pessoas. Olha, a dermatologia, ela pode contribuir muito para a questão da beleza, né? E da autoestima, porque a gente pode melhorar alguns aspectos que te incomodam, aquela manchinha, melasma, por exemplo, é uma coisa que incomoda tanto as mulheres, né? Então é possível tratá-las. Tá com acne, a dermatologia pode tratar. Tem cicatrizes, não só as estrias, mas cicatrizes de algum corte, de algum acidente. Nossa, de acne, por exemplo, a gente tem tecnologias avançadas para amenizar. Então, a ciência dispõe de vários recursos para amenizar aquilo que está nos tirando da harmonia. Né? Então, os preenchedores, até com ácido hialurônico com parcimônia, a toxina botulínica, hoje a gente utiliza ela de uma forma tão inusitada que as pessoas leigas não têm muita noção, né? Então, não é aquele feijão com arroz mais, sabe? A gente consegue fazer muitas coisas com um procedimento relativamente antigo e simples, né? Não tão invasivo. Temos as tecnologias também, né, que favorecem a contração da pele, que estimula colágeno. Então, assim, é possível envelhecer com qualidade, né? Para a gente estar sempre com a dignidade ao nosso lado, para desfrutar essa vida maravilhosa que nós temos aí, né? E olha, pessoal, tudo que a doutora Cláudia está falando, eu sou testemunha, tá? Nada que ela está dizendo aqui não é o que ela... tudo que ela está dizendo é o que ela aplica no consultório dela. Como eu disse, faz anos que eu sou paciente dela e eu gosto desse olhar dela, desse bom senso que ela tem, né? De olhar, de ver aquilo que é bonito, que não precisa mexer, né? Então, talvez por isso, assim, a gente deu tão certo, né? Nós nos conhecemos como você, minha aluna, né? Não foi, doutora Cláudia? Eu fui sua aluna no curso do Eneagrama, que foi... Gente, acho que foram 2 anos, não é? É isso? 2 anos? Você fala o quanto tempo que você já fez o curso? Não, é de duração, Não, foi longo período, não foi? Foi menos tempo, foi menos? 2 ou 3 meses, né? Quando você fez então formar. É porque assim, a gente tem o pós depois, né? Que depois então do pode ter sido isso. Eu confundi agora. Né? E na verdade a gente nunca se desconectou, né, doutora Não, Cláudia? Do nunca, curso, sempre né? nós estamos juntas de uma porque forma ou eu de passei outra, né, Jane? a sua paciente, a gente está sempre conversando,
Olha, pessoal, eu duvido que tem uma vez que eu vou no consultório da doutora Cláudia que eu fico menos de 2 horas lá, tá? Porque além da Eu consulta, adoro. vem todas essas conversas, essas trocas de experiências que a gente tem, que são assim, que são fantásticas, né, doutora Cláudia? Você, a gente poder compartilhar isso, né? Que são vivências que a gente está, né, tendo a oportunidade de ter aqui, né? Muito com você, Jane. Aprendo muito com você. Nós É sempre um aprendemos juntas, então. prazer recebê-la no meu consultório, porque se você me ouve, eu fico atenta às suas palavras e quero te dizer que é bom demais cuidar de mulher que já é bonita como você, né? Não precisa fazer quase nada. Ah, olha só. Fica facinho o meu trabalho com você, Jane. Mas muito aqui é o cuidado que você tem mesmo, as orientações também, né? Sim. Então, as coisas até não tem. A corrida acaba, de uma certa forma, atrapalhando, interferindo um pouco, né, doutora Cláudia? Nós vamos tirar você um pouquinho da Isso. corrida. Ai, que... Mas um pouquinho só, porque ela é muito importante para você, né, Jane? Eu costumo dizer que é o meu momento de relaxamento, de esquecer de tudo, de entrega total, né? Mas, assim, é conciliar mesmo. A palavra é equilíbrio, né, doutora Cláudia? Equilíbrio, Sempre. equilíbrio. Vai, Sim, equilíbrio. tá? Doutora Cláudia, um beijo para você, tá? É sempre um prazer estar perto de você, conversar com você. E mais uma vez, não vou cansar de agradecer a você por você estar aqui, por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento. E foi ótimo, foi maravilhoso, tá? Muito Foi obrigada. ótimo, querida. Um beijão para você, para os seus seguidores que ficou aqui com a gente até agora. E eu espero em breve a gente ter uma outra oportunidade. Eu acredito que o destino vai linkar aí mais algumas coisinhas. Vai. Pode ter certeza. Além da relação médica e paciente. Eu acredito, Jane. Tenho certeza, tá? Ó, Um beijo. beijão. Deus. Ótima Muito noite obrigada. pra você, tá? E eu que agradeço, Obrigada. tá? Tchau, pessoal. Um Tchau. beijo para todo mundo, tá? Até mais.